E aí, pessoal, tudo beleza? Estou trazendo um exercício lá da Universidade de Caxias do Sul que fala sobre reação orgânica e fala um pouquinho dos compostos orgânicos que afetam lá a estação de tratamento de água. Vamos ver esse exercício? Universidade de Caxias do Sul, 2021. A população do Rio de Janeiro tem reclamado sistematicamente do gosto do cheiro de terra da água fornecida pela estação de tratamento de água do Gandu. Essas alterações são causadas pela geosmina, cuja estrutura química se encontra a seguir. Cuja estrutura aí tem dois anéis, né, ligados, né, e temos um OH, ou seja, uma estrutura de um álcool cíclico. De acordo com os especialistas, um aumento da concentração de nutrientes nas águas de captação, como nitrogênio e fósforo, favorece a proliferação de micro-organismos e bactérias que passam a se produzir de forma descontrolada e, ao consumir matéria orgânica, acabam por gerar essa substância. A questão tinha um texto bem maior, mas toda essa questão estava falando de eutrofização, que é o processo de deixar um ambiente aquático rico de micro-organismos e de alimentos, e isso prolifera vários micro-organismos que fazem o procedimento de formação da geosmina. Eu cortei essa parte do exercício para não ficar muito longo. Então vamos lá. Em relação à geosmina, é correto afirmar que é um composto heterocíclico que apresenta dois anéis conjugados saturados. Bom, se a gente olhar então a estrutura da geosmina, a gente vai perceber uma estrutura bem interessante. Ela tem um anel conjugado com o outro, mas não é aromático, e tem um grupamento OH. Agora, a gente olhando aqui, é um composto heterocíclico? Não. Para ser heterocíclico, ele teria que ter, por exemplo, numa parte do anel, qualquer parte, um heteroátomo, e não tem entre heteroátomo no anel. Ah, mas tem um heteroátomo. Sim, tem um heteroátomo. O oxigênio é um heteroátomo, só que ele não está na ligação carbono-carbono, então, ou seja, não está um famoso coque, carbono, oxigênio, carbono. Né? Então, quer dizer que ele é uma estrutura homogênea. Tá? Então, é uma estrutura homogênea. Não é um composto heterocíclico também, tá? Que apresenta dois anéis conjugados saturados. Os anéis são conjugados e são saturados, mas não é heterocíclico. Então, a está descartada. A influência do pH das águas de abastecimento, uma vez que se ioniza facilmente em meio aquoso. Bom, olha só, o grupamento álcool ele não tem fácil ionização. Grupamentos ácidos sim tem fácil ionização, mas álcool não. Então esse hidrogênio não sai desse oxigênio. Então há uma estrutura favorável para ocorrer essa ionização. Então é falso. Álcoois não ionizam com facilidade. Ácido sim, álcool não. Apresenta apenas um centro quiral e, consequentemente, dois estereoisômeros. Então, bom, eu peguei aqui estruturas, vamos entender isso aí. O que é um carbono quiral? Um carbono quiral é quando a minha estrutura tem quatro substituintes diferentes. Aqui vamos fazer um Y, aqui um Z, aqui um H, por exemplo. Então, o X é diferente do Y, que é diferente do Z, diferente do H. Seria semelhante à nossa mão, né? A gente tem uma mão direita e uma mão esquerda. E aí, como a gente tem, é diferente as duas mãos, que tem uma imagem, né, especular uma da outra, exatamente acontece isso com o carbono. O carbono, se eu tiver quatro substituintes diferentes, eu tenho um carbono quiral, que aí eu vou ter um isômero ótico. Então vamos olhar. Carbono que tem CH2 não conta. Então esse cara aqui não conta, esse cara não conta, esse cara não conta, esse cara não conta. Também não, não, não. CH3 muito menos. CH3 muito menos. Por quê? Carbono ligado com dois hidrogênios não vai ter quatro substituintes diferentes, e nenhum ligado com três hidrogênios iguais. Agora que sobra, temos que olhar esse carbono aqui. E esse carbono está ligado com essa estrutura toda que é diferente desse CH3, que é diferente dessa outra estrutura, que é diferente dessa parte de baixo. Esse carbono aqui é um carbono quiral. Ah, então temos um carbono quiral. Vamos ver o de baixo? Esse OH é diferente desse resto da estrutura, que é diferente desse resto, diferente desse resto. Então esse carbono também é quiral. E esse carbono aqui? Esse carbono é ligado com hidrogênio, que é ligado com CH3, que é ligado com essa parte da estrutura, que é ligado com essa outra parte da estrutura. Também quiral. Então tem três carbonos quirais. Nossa! E aí como que eu sei o número de isômeros? O número de isômeros é dado por uma regrinha de Van 't Hoff, que é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então 2 elevado a terceira eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 isômeros para esse composto. Nossa!
Então, aqui ele está falando, apresenta um centro quiral? Um não, a palavra um está errado, são 3. Né? Então, não tem 2 estereoisômeros, e sim 8 estereoisômeros. Pode ser convertido em uma cetona cíclica por meio de uma redução química branda com permanganato de potássio? Bom, então tem conceitos aí errados nessa questão, mas nesse item, né? Não quer dizer que a questão está errada, mas o que está sendo afirmado, convertido em uma cetona cíclica. Então, olha só, quando eu coloco KMNO4, eu tenho um agente oxidante. Agente oxidante causa oxidação. Ele está falando da redução. E aí, se estivesse pensando numa redução por uma eliminação, sairia hidrogênio de um lado, OH do outro, que vai compor então a nossa famosa água. E aqui, aonde tem a valência nesse carbono que tem um OH e esse outro carbono que eu pintei de vermelhinho, formaria uma dupla ligação. Sim, aqui sim eu teria uma reação de redução. O permanganato não seria o melhor elemento para fazer isso, ou melhor substância para fazer isso? Eu poderia simplesmente só usar ácido sulfúrico aqui para fazer isso, para retirada da água. Mas se eu pensar em oxidação branda, eu pensaria, se eu tivesse a dupla, colocar OH nos 2 carbonos, que não é o caso. Então, não, esse item aqui não faz nem um pouco sentido, né? Um vai formar cetona, tá? Primeiro que a oxidação de álcool primário dá origem a aldeído e ácido carboxílico, álcool secundário dá origem a cetonas, de fato, oxidação de álcool secundário, mas esse álcool é um álcool terciário. Se a gente olhar, esse carbono aqui está ligado a outros 3 carbonos, então é um álcool terciário. Álcool terciário não reage por oxidação, então não formaria cetona, tá? Porque álcool terciário não forma cetona. Com redução, a gente não usaria um agente oxidante para fazer redução. E caso ocorresse a redução, formaria duplas ligações. Então, a D não tem nem pé nem cabeça a colocação dela aí, tá? Bom, agora vamos para o item E. É o único que sobrou, que com certeza deve ser a certa. É um álcool terciário cuja cadeia carbônica é alicíclica, saturada e homocíclica. Bom, então vamos ver o que é uma cadeia alicíclica. É uma cadeia fechada. Sim, é um álcool de cadeia fechada. E ele é saturado? Sim, só tem ligação simples, é saturado. E ela é homocíclica? Sim, entre os carbonos, né? Quando se faz a cadeia carbônica, só tem carbono. Então a resposta certa é a resposta aí. Olha que exercício interessante. Pô, o aluno que está prestando atenção ao estudar, está estudando, fazendo revisões, fazendo cards, né, para estudar, para ver quais são os tipos de reações que ocorrem e tal, não vai cair nessas pegadinhas, né? Bom, espero ter ajudado vocês na resolução desse exercício. Se gostou, curta o vídeo aí. Obrigado, até mais, abraço.